Salut tout le monde! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Caterine, eu sou au pair aqui em Paris e eu estou aqui para dividir com vocês mais alguns aspectos da minha experiência de brasileira na França. Uma curiosidade aqui, gente. O último vídeo que eu postei, eu estava de camiseta regata. Faz exatamente 2 semanas que eu gravei ele. E eu estou aqui de camiseta de manga longa. O tempo aqui na França, eu descobri isso da pior forma possível, ele muda muito rápido. E ele é um pouco complicado para quem tá acostumado com o outono que tem calor. Por exemplo, hoje tem sol, mas tá frio. Então, para quem não assistiu o último vídeo que eu dei dicas para arrumar mala, ele é útil nesse sentido. Muito bem, vamos lá. Hoje eu vim aqui falar para vocês de alguns choques de cultura. Não é aquele programa no YouTube. Algumas coisas, algumas diferenças culturais que eu reparei na minha relação com os franceses, que foram muito marcantes para mim. Eu separei 5 diferenças e eu vou fazer alguns comentários sobre cada uma delas. E quem souber mais alguma coisa, não hesite em comentar, faça aqui a caixa dos comentários, mi casa, su casa. Eu tô misturando todas as línguas hoje. Muito bem, vamos começar. Já vamos começar quebrando um estereótipo que o brasileiro tem da França. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo sobre estereótipos, mas esse aqui é o mais famoso de todos, que é o que francês não toma banho. Sim, franceses tomam banho. Eles tomam banho... Bom, eu não conheço todos os franceses, então não posso falar sobre todos eles, mas todos os franceses que eu conheço tomam banho pelo menos uma vez ao dia. Então, a gente já tá quebrando esse estereótipo aí. Mas o que é diferente entre os franceses e os brasileiros nesse sentido é a relação que eles têm com a higiene. Eu vou explicar, é claro. Aqui na França, eles não são tão bitolados com a higiene quanto as pessoas que eu conheço no Brasil. Eu mesma sou uma pessoa que lava as minhas mãos com muita frequência, tomo banho se eu preciso mais de uma vez ao dia, e isso não me incomoda. Eu perco o tempo do meu dia, não me incomoda perder o tempo do meu dia para tomar um segundo banho caso eu precise, para lavar as minhas mãos, parar de fazer o que eu tô fazendo, por exemplo, limpar a casa. Eu paro de limpar a casa, lavo as minhas mãos e volto a limpar a casa. Eu paro de cozinhar para lavar as minhas mãos. E eu percebo que isso não acontece com tanta frequência com os franceses com quem eu convivo. Eles tomam sim um banho por dia, mas, por exemplo, eu estava na praia com as crianças e nós voltávamos da praia, eu precisava passar na ducha para tirar a areia do meu corpo e colocar uma roupa limpa. Eu sabia que eu ia voltar para a praia naquele dia, então eu não tomava aquele banho, lavar cabelo e tudo mais, mas eu precisava passar água no meu corpo e ninguém mais fazia isso, só eu. Então era uma coisa que as pessoas não têm aquela agonia, eu estou me sentindo suja, eu preciso tomar um banho, eu preciso lavar as minhas mãos. Eles lavam as mãos quando eles precisam, tomam banho todos os dias, pelo menos a maioria deles, e pelo menos no verão, né? Não sei exatamente nas outras estações como acontece, mas eles não são tão, ai meu Deus, eu preciso de um banho agora. Então, a mesma coisa lavar o cabelo. Quando eu cheguei aqui era verão, eu lavava meu cabelo todos os dias. Já perdi esse hábito, comecei a lavar um dia sim, dia não, até porque tá esfriando, então quanto mais vezes você lava o cabelo, mais você fica com frio por mais tempo após o banho. Então, eu já comecei a lavar um pouco menos o meu cabelo na semana. A água daqui também ajuda, ele não fica tão oleoso quanto ele ficava no Brasil. Mas enfim, o que muda é realmente entre os franceses e o Brasil, os brasileiros,
Pelo menos as pessoas que eu conheço, tá, gente? Eu não conheço nem todos os franceses, nem todos os brasileiros. Mas o que é diferente é a relação dessas pessoas com a higiene e também com a limpeza. O que eu percebo aqui é que as pessoas são muito mais ligadas na limpeza do que na higiene do corpo. A limpeza da casa do que na higiene do corpo. Então, passar aspirador, varrer é uma coisa que eu vejo pessoas fazendo com frequência nas suas casas. Eu ouço aqui onde eu moro as pessoas passando aspirador na casa várias vezes durante a semana. Não sei se é a mesma pessoa, mas eu ouço as pessoas limpando suas casas. Aqui, faxineira é uma coisa muito rara. Só pessoas muito ricas têm, né? Só pessoas que têm bastante dinheiro pagam alguém para limpar a casa. Então, eles se preocupam muito em fazer a manutenção da limpeza da casa para não precisar fazer aquela faxina pesada com tanta frequência. Então, você vê varrer a casa todos os dias, de manhã ou à noite, para não precisar passar o aspirador no final da semana. Você vê eles passando esponja na mesa depois das refeições para limpar a mesa, né? Porque eles têm o costume aqui de limpar as coisas com a esponja, que nem de lavar-louça. Eles limpam com a esponja em vez de limpar com pano. E passa a esponja na mesa depois que terminou a refeição para limpar a mesa. E não fica aquele ambiente sujo. Quase todas as casas aqui, as pessoas tiram os sapatos para entrar em casa. E ficam em casa ou de meia ou com um sapato que não sai da casa. Isso é uma coisa muito bacana, porque aí você não traz aquela sujeira da rua para dentro da sua casa. Então, você mantém a sua casa mais limpa. Eles têm essa habilidade de fazer a manutenção da limpeza mais do que a gente no Brasil, eu acho. Enfim, essa é a primeira diferença, né? As relações dele com a higiene e a limpeza. Outra coisa que tem a ver também com higiene pessoal é escovar os dentes. Os franceses não escovam os dentes após o almoço, eles escovam 2 vezes ao dia e alguns apenas uma. E geralmente quem escova uma vez só ao dia é antes de dormir, quem escova 2 vezes escova de manhã ou antes de tomar café ou depois e à noite, né? Quando eu falei para as minhas crianças que eu escovo os dentes depois do almoço, e eles ficaram assim, eles acharam o máximo. E às vezes, quando eu tô com eles à noite, eles escovando os dentes, alguém comenta e fala assim: ah, você escovou os dentes hoje depois do almoço, né? Você vai escovar os dentes quando você chegar na sua casa também? E é uma coisa que eles acham muito engraçado, porque eles acham desnecessário. Escovar os dentes no meio do dia, levar a escova de dente pro trabalho, pra escola, eles não fazem isso. E outra coisa que é uma coisa que muita gente já percebeu, sempre é comentado isso quando alguém fala das diferenças entre França, Brasil, Europa, é o lixo do banheiro. Eles não têm lixo no banheiro aqui. E o lixo, quando você termina de fazer o seu serviço no banheiro, você usa o papel higiênico e joga diretamente no vaso sanitário e dá descarga. E o papel higiênico derrete lá dentro do vaso, com tudo que você deixou lá dentro, e vai embora, porque eles acham nojento você colocar o papel lá no lixo, né? E aqui o encanamento ele é apropriado para isso, então você não entope o seu vaso sanitário fazendo isso. É bom saber para quem vem aqui mesmo a passeio. Enfim, passando disso, vou para o segundo aspecto, porque eu coloquei higiene e limpeza juntos, né? O segundo aspecto é a relação dos franceses com a comida. Mais especificamente, as refeições deles. As refeições na França são 3: café da manhã, almoço e jantar, como em todo mundo, eu acredito. E eles têm coisas específicas que eles consomem em cada uma dessas refeições. O café da manhã aqui é composto principalmente de alimentos doces. E café, é lógico.
Então, por exemplo, eu peguei o hábito francês, todo dia de manhã eu tomo um copo de suco de fruta, uma xícara de café e brioche com manteiga. Eu como às vezes 2 pedaços de brioche com manteiga, 2 fatias, né? Que eles vêm que nem pão de forma, fatiado. E um iogurte com mel. Um iogurte natural, né? Daqueles que é azedinho. Eu adoço ele com mel. Às vezes eles colocam geleia. E essa é um café da manhã base daqui. Quase todo mundo come mais ou menos isso. Pode-se comer croissant, pão au chocolat, pão au raisin, né? Que são... eles chamam de viennoiserie. São massas folhadas. Croissant é de manteiga, é a massa folhada pura. O pão au chocolat é com chocolate, né? Com gotinhas de chocolate. O pão au raisin é com uvas passas. E esses alimentos também podem ser bases. Eles comem bastante geleia e tudo mais. Aí passa-se para o almoço. O almoço é uma refeição que geralmente é mais leve. Pode ser que eles comam uma salada, um sanduíche. Não é uma refeição tão importante, que geralmente é a refeição que você faz na rua, na pausa do trabalho, e eles têm esse momento, eles fazem um sanduíche, né? Ou comem uma salada. Dificilmente eles vão comer alguma coisa mais pesada nessa refeição. E passa direto pro jantar. Não tem nenhum café da tarde, que nem a gente tem no Brasil. Quem come no meio da tarde aqui são as crianças. E é uma coisa que os franceses costumam rir um pouco de mim, porque eu paro e como com as crianças porque eu sinto fome no meio da tarde. Então eu não consigo ficar da 1h da tarde até as 8h da noite, que são os horários das refeições principais, sem comer absolutamente nada. Eu preciso parar, comer um bolinho, comer alguma coisa, uma fruta, qualquer coisa. Que geralmente as crianças comem, eles chamam essa refeição de goûter. No goûter, que é o lanchinho da tarde, as crianças e eu comem ou bolinho pequeno ou um bolo grande que eles dividem, bolacha, né, os que eles chamam genericamente de gâteau, pode ser tanto bolo quanto bolacha, doce. Às vezes eles comem uma fruta, bebem um copo de leite, no verão tomam sorvete, mas isso assim, fora em alguns momentos, quando a coisa é muito tentadora e o adulto cede à tentação, são só as crianças que comem. Eu como junto, mas porque eu não sou daqui. A família com quem eu convivo, eles acham esquisitíssimo, mas eles me respeitam porque eles sabem que a minha cultura são os meus hábitos e também não é nada grave. Então, tá tudo bem. Após o goûter, vem o jantar, né? Que, na verdade, os adultos às vezes pulam direto do almoço para o jantar, que é uma coisa que eu não consigo fazer. E no jantar, eles comem muito. Geralmente é a refeição mais importante e ela tem uma ordem certa para acontecer. Primeiro chega a entrada, que geralmente é algo cru, um legume. A família com quem eu trabalho costuma comer melão. Eu não gosto de melão, mas eles comem melão, cenoura, sopa, tomate cereja, eles comem como entrada. E é uma coisa muito louca, porque eu não como, por exemplo, melão. E quando eles servem melão de entrada, eu falo, não, obrigada, não gosto. Eles falam, não, tudo bem, você não gosta, deixa eu pegar aqui na geladeira para você comer uma outra coisa. Eles não pulam nunca a entrada. E eles não querem que eu pule. Então, eles sempre me servem alguma coisa para eu comer no lugar do melão.
Depois da entrada vem o prato principal, que aí é uma carne, às vezes um carboidrato, né? Uma batata, legumes cozidos, às vezes pode ser uma torta, uma pizza, qualquer coisa desse gênero, que é mais pesada, né? Uma coisa mais pesada. E aí, após o prato principal, vem o queijo. O queijo eu não consigo colocar ele em nenhuma categoria, então ele vem a categoria queijo. Ele não é prato principal, mas ele não é sobremesa, ele é queijo. Às vezes, 3, 4 variedades de queijo diferentes. Eles colocam na sua frente, você corta, você come lá com a baguetinha. Todos os dias o pai da família chega do trabalho com uma baguete que ele acabou de comprar na padaria. Todo dia, sem exceção. Então, o queijo é muito importante e ele precisa ser consumido com pão. E após o queijo, que também pode vir acompanhado de um iogurte, vem a sobremesa. A sobremesa, que nos dias normais, é uma fruta. Nos dias mais especiais tem um crepe com Nutella, um bolo de chocolate, enfim. Depois de tudo isso vem o café. Que é lógico, as crianças não tomam, mas os adultos tomam café no final dessa refeição toda, e é a refeição da noite. Em alguns momentos, né, alguns momentos final de semana, nas férias, eles fazem as 2 refeições assim. Mas durante o ano letivo, digamos assim, os adultos trabalham, as crianças vão para a escola, elas comem na escola, os adultos levam ou comem no restaurante ou preparam alguma coisa para levar para o trabalho. Então, a principal refeição onde toda a família se reúne é a refeição da noite, que é essa, e tem toda essa ordem e toda essa coisa certinha. Eu comentei que no café da manhã toma-se suco de fruta. E essa é a única refeição em que eu vejo pessoas tomarem suco. Em alguns lugares, né, por exemplo, em fast foods, eu vejo pessoas tomarem refrigerante ou chá gelado. Mas na maioria dos lugares, as pessoas tomam água ou vinho durante a refeição. Então, se você vier aqui para a França e você for em um restaurante, você pede água ou vinho para acompanhar a sua refeição. Aproveita, pede água, porque no restaurante aqui água é de graça. Enfim. Isso é muito bom aqui, que a água e o pão, na verdade, tudo que eles colocam na sua mesa que você não pediu no restaurante, você não vai pagar. Não é que nem no Brasil que eles colocam lá o coverzinho, aí se você comer, você paga. Se você não comer, eles pegam de volta. Não é assim. Colocou na mesa, você não pediu, é grátis. E outra coisa que tem muito a ver com as refeições, né? Eu tava falando das bebidas, é raro, acho que é praticamente impossível, um francês tomar, por exemplo, cerveja durante a refeição. Cerveja é para o apéro, que pode ser considerado, digamos, o goûter dos adultos. O apéro é uma pausa após o trabalho. Pode ser um happy hour, por exemplo, que as pessoas param para tomar aquela cervejinha, às vezes come um amendoim, uma azeitoninha, come alguma coisinha para já tirar gosto, para na hora da refeição você já tá lá relaxado, tranquilo. E a hora do apéro é mais ou menos 5, 6 da tarde, depende da hora que a pessoa sai do trabalho. E não é todo mundo que faz isso todos os dias ou que faz isso com frequência. É uma coisa de gente mais jovem, que tá assim, sai da faculdade, vai lá, barzinho com os amigos. É uma coisa de pessoas que são mais, digamos, sociáveis. Você vai tomar o apéro com seus amigos quando você vai sair do trabalho na sexta-feira, por exemplo. Ou
Você vai ter um encontro na hora do apéro, e você sai e toma uma cerveja com o seu date, é isso. Mas não é aquela coisa, tem gente, eu acredito que tem gente que faça todos os dias, mas não é uma coisa que é tão comum assim, ver gente todos os dias, a mesma pessoa todos os dias no bar. Bar, né, gente? A gente vai uma vez na semana, de vez em quando, todo dia. Não é um hábito tão saudável. Enfim. Falando das refeições, eu posso pular diretamente para o próximo tópico desta conversa, que é a noção de masculinidade. Por que uma coisa tem a ver com a outra? Na verdade, não tem tanto a ver assim. Mas o que é muito comum aqui na França são os homens prepararem a refeição da família, por exemplo. Os homens limparem a casa. Os homens cuidarem das crianças. Os homens buscarem as crianças na escola. Os homens fazerem papéis que no Brasil são considerados femininos. E é por isso que surgiu um estereótipo, que eu acredito, né, que seja por isso, que tenha surgido um estereótipo de que franceses são homossexuais. Os franceses são gays. É porque a noção de masculinidade aqui na França é muito diferente da noção de masculinidade no Brasil. Os homens no Brasil têm aquela ideia de que você precisa ser macho para você ser homem. Aqui não é tão forte assim. Os homens são sensíveis. Você não vê ninguém desestimular uma criança, um menino, um garoto, a demonstrar os sentimentos. Eu nunca ouvi ninguém dizer para uma criança que o menino não chora. Então, os homens não têm esse estímulo negativo de masculinidade. E eles são incentivados desde cedo a serem independentes. Porque aos 18, 19, 20 anos, eles saem de casa. Saem de casa e não necessariamente vão casar. Muita gente não casa tão cedo aqui. Não é normal você ver um casal com um homem de 20 anos, a mulher de 20 anos se casando. É mais comum eles se casarem mais tarde, normal. E o homem vai morar sozinho. Vai dividir a casa com colegas. Então ele tem que saber limpar a casa, tem que saber fazer uma comida, ele precisa. Porque senão ele não sobrevive. Ele vai morar num chiqueiro e ele vai se alimentar de comida ruim o tempo todo. Então, essas coisas de que homem não faz comida, homem isso, homem aquilo, homem não chora, não são tão comuns aqui. E isso faz com que os homens cuidem mais das crianças dentro da família, por exemplo. E é muito mais comum você ver mulheres que vão trabalhar, por exemplo, a mãe da família com quem eu trabalho, ela trabalha muito mais que o pai. E ele chega em casa, ele que faz a refeição pra todo mundo, ele coloca as crianças pra dormir, ele lê o livro pras crianças, e ninguém diz que ele é gay por causa disso, né? Como talvez alguns brasileiros diriam. É lógico que, conversando com pessoas mais velhas, eu descobri que isso não é um comportamento tão antigo. É uma coisa mais recente dos homens serem mais presentes, por exemplo, na criação da família, dos filhos, e isso é uma coisa que todo mundo enxerga como positiva aqui. Então, isso é muito legal, é uma coisa que eu gosto muito. E outra coisa é que os homens aqui se vestem muito bem. Todo mundo aqui se veste bem. Mas você percebe mais diferença nos homens do que nas mulheres. Porque aqui os homens se preocupam muito com a aparência, com as roupas. Ai, será que essa camisa vai ficar boa? Eles gostam de colocar a camisa certinha no corpo. Usam bastante acessórios. Não é raro ver homem de brinco, usando anel, corrente. Também
no frio, né, usar cachecol e tudo muito combinando, as peças que conversam uma com a outra, não é aquela coisa tipo, coloquei tudo que tem no meu guarda-roupa e vou sair só porque tá frio. É sempre uma coisa mais pensada. Então, a noção de moda é muito maior do que no Brasil em relação aos homens. A quarta diferença que eu separei aqui, que ela foi uma coisa que me fez sofrer um pouco no começo e ainda me faz, porque eu digo algumas coisas e aí depois eu falo, eu não devia ter dito isso, eu faço algumas coisas e digo, não devia ter feito isso. É o que eles chamam de politesse. O que é politesse? É educação. Mas é uma coisa muito específica aqui da França. Por exemplo, dizer bom dia. Você deve chegar em todos os lugares e dizer bom dia para a pessoa que está na porta, por exemplo. Então, segurança na porta da loja. A politesse manda que você passe por ele e diga bonjour. É isso. Quando você está indo embora, você diz au revoir. Tchau. Só isso. Nada demais. Mas também na hora que você vai, por exemplo, comprar alguma coisa, você vai entregar a coisa pro caixa, você diz bonjour e tal. Entrega. Quando você pega de volta, merci e vai embora. Então é uma coisa assim. Quando você vai, por exemplo, pedir uma informação para alguém, você tem que dizer bonjour antes de fazer a sua pergunta, porque senão é muito mal educado. É mal poli. Você precisa dizer bonjour antes de pedir informação. É uma coisa básica. Mas não é só isso. Algumas coisas que eu sofri um pouco é você não responder só sim ou não. Porque eles consideram isso muito mal educado. Eu sou considerada uma pessoa seca. É uma coisa. Que coisa, né? Devia ser um pouco menos direta, né? Então, você, quando alguém te oferece alguma coisa, dizer sim, por favor, não, obrigado. É isso, são coisas que a gente não tem costume de fazer no Brasil. A gente não pede muito por favor, a gente não agradece tanto. Eu acho que por favor no Brasil é bem menos usado. O obrigado nem tanto. O obrigado a gente diz bastante. Mas mesmo assim, quando a gente recusa alguma coisa errada, a gente diz não, obrigado. Sim, por favor. Quer um café? Sim. Não, não é assim que você fala. Quer um café? Sim, por favor. É uma coisa que eles consideram muito importante aqui. Apesar de, aí vem mais uma diferença, eles serem mais diretos. Eles não têm medo de dizer não, de recusar um convite, como no Brasil. E essa é a última diferença. Eles são mais diretos. A gente no Brasil, a gente faz muita curva para dizer uma coisa. E eles não entendem indiretas. Então, se você diz para um francês, o que você vai fazer no sábado? Ele vai responder, nada. E se você não continuar, ele não vai entender que talvez você queira fazer um convite. Se alguém te faz uma pergunta e você responde e pergunta por quê? Ele talvez vai achar que você está incomodada com a pergunta dele. Então, isso é uma diferença muito importante para quem se relaciona diretamente com os franceses num ambiente de trabalho, na escola ou até com amizade. E é isso. Esse vídeo já tá batendo nos 30 minutos, então eu vou parar por aqui. Essas foram as 5 diferenças mais marcantes entre a cultura brasileira e a cultura francesa. Não são coisas absurdas, mas são coisas que me marcaram muito. Se você gostou, não se esquece de dar um like nesse vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Você não é inscrito no canal? Aperta aqui no cantinho, se inscreve, ativa o sininho,
compartilha. E é isso aí. Até a próxima. Bisu!